da gente dar sequência aos nossos painéis dessa tarde. Teremos 2 painéis, teremos um momento de debate mediado e um momento de debate com o público. Eu gostaria de convidar aqui o Enio Crispino para falar, para dar uma dica bem legal. Estamos fazendo networking aqui. Ele vai dar uma dica de um aplicativo que você pode usar aí para fazer o seu networking. Por favor, Enio. Bom, boa tarde a todos os presentes. A maioria já os cumprimentei pela manhã. Eu achei oportuno, conversava com colegas, um dos propósitos de eventos desse tipo é a oportunidade de se fazer networking. Então, como nem todos estão com cartões de visita e fica sempre aquela expectativa de reativar o contato posteriormente, uma dica valiosa que recebemos recentemente num evento que participamos, a BIMEI participou, o colega, talvez o que vai falar para muitos já é de domínio, mas creio que a maioria dos presentes utiliza ou tem LinkedIn, que tem inclusive o aplicativo no seu celular. Aqueles que não tiverem, né, deixo a sugestão para baixar, e se quiser, eu com todo prazer repito mais tarde a mesma coisa, porque senão você teria que primeiro baixar e, obviamente, fazer o login no mesmo. Se você tem o aplicativo no celular, vá nas funções que estão aqui na parte de baixo do mesmo. A segunda delas é a sua rede de contatos. Então, uma função que recentemente foi introduzida, coisa de semanas ou poucos meses, aqui na parte de cima, quando você estiver bem no meio, vai ter a função rede, que você se colocaria, entre aspas, visível, aqui, se todos estiverem conectados à internet, obviamente, né? E, automaticamente, todos aqueles que têm LinkedIn, que têm um perfil ativo, aparecerão aqui para você. Você não é obrigado a aceitá-los, né? Mas deixo a sugestão, assim você não vai precisar pedir os cartões, você vê quem interessa ter como contato e a pessoa também vai ter que aceitar a sua solicitação. Então, eu acho uma maneira brilhante e bastante atual de se colocar à disposição para contatos, e você já usa essa funcionalidade do LinkedIn. Então, repetindo, é só na parte inferior em rede de contatos, a segunda opção, aí vai aparecer lá em cima como que um radar, né? Uma rede. Você entrando naquela funcionalidade, se você estiver conectado à internet, já me apareceram aqui números, que, obviamente, ainda não fazem parte da minha lista de contatos. Então, eu aceito aqueles, e não quer dizer que eles vão sumir daqui. Você terá tempo suficiente durante a tarde ou depois de escolher aqueles que vocês querem ter nos seus contatos. Se gostaram, passem para frente, porque até mesmo numa reunião de trabalho, com poucas pessoas, é uma ótima maneira de você se colocar visível, ok? Então, uma boa tarde e nós vamos prosseguir, então, com o evento. Boa tarde. Dá para ouvir bem? Sim? Tá bom. Vamos ver qual vai ser. Assim também? Isso. Então, eu achei ser mais fácil. Eu gosto de mexer um pouco. Ótimo. Então, esse evento eu achei muito bom. Eu já assisti na parte da manhã aqui. E parabéns realmente pela organização. Eu acho um local excelente, organização perfeita. Então, muito obrigado e parabéns para organizar esse evento que traz, eu acho, atores relevantes, tanto do âmbito de pesquisa, quanto do político, quanto da indústria. Então, eu acho um evento realmente bem organizado. Então, muito obrigado, Paulo, pelo convite que a gente pode, eu posso aqui falar pela GIZ, pelo governo da Alemanha, o Ministério de Economia e Energia, no caso.
Eu gostaria de começar, para contextualizar um pouco a nossa história e o projeto que foi citado aqui, para depois entrar na temática da indústria 4.0. Então, por que eu estou aqui? Eu estou trabalhando para a GIZ. A GIZ é uma empresa pública do governo alemão que implementa cooperações técnicas de ministérios diferentes. Na maioria dos casos, ela foca muito na questão da sustentabilidade, mas no caso específico do nosso projeto, o foco é o desenvolvimento industrial, promover a produtividade no Brasil com a parceria industrial com a Alemanha. A gente está preparando, vamos dizer assim, o pano de fundo para o crescimento industrial, o desenvolvimento industrial na parceria com a Alemanha. E então chega a esse título Infraestrutura da Qualidade, que é o título do nosso projeto. É um título um pouco técnico, mas ele tem um baseamento internacional e a UNIDO, da Organização Internacional do Desenvolvimento Industrial, ela usa esse termo consolidado, então é um termo fixo, técnico, que engloba essas áreas diferentes que preparam o chão para o desenvolvimento industrial, que é a metrologia, normalização, regulação técnica, acreditação e a avaliação da conformidade e, finalmente, a fiscalização de mercado. Então, todas as etapas que um produto percorre quando ela está desenvolvida e colocado no mercado e depois, eventualmente, fiscalizado. A gente está falando, então, desse contexto de arranjos e instituições e processos incorporadas para conseguir uma alta qualidade de produtos que a gente quer, finalmente, colocar no mercado e ligado a esse, a proteção do consumidor final ou também do cliente industrial para garantir uma segurança de produtos na indústria. Então, esse é o sistema que a gente está olhando e a cooperação que a gente está implementando aqui no Brasil. Por isso a gente está colocando o título Infraestrutura da Qualidade. O Ministério Alemão, então, da Economia e Energia, ela lançou essa cooperação lá em 2013 com a China, baseado num caso concreto de brinquedos, que entraram muitos brinquedos na Alemanha, alguns desses fora do padrão, fora da avaliação da conformidade, e resolveram estabelecer esse diálogo bilateral na época com a China e virou um sucesso. Então, essa cooperação se baseou numa troca verdadeira de nível técnico com a China para ver quais são os pré-requisitos, tanto na China quanto na Alemanha, sobre as exigências de qualidade para os produtos. Depois foi incluído a Índia, em 2014, e então, recentemente, agora, 2017, Brasil e depois México como parceiros estratégicos da Alemanha na América Latina. A gente está falando, como eu mencionei bem no início, de várias áreas da infraestrutura da qualidade. Hoje, aqui, eu vou focar na questão da normalização, que vai entrar também depois a questão da indústria 4.0. A normalização, o diálogo da normalização é um diálogo que tem muito impacto na economia, mas também traz um conhecimento específico já embasado em diálogos técnicos elaborados em outros países, ou também no Brasil. Então, ele traz um diálogo técnico juntando as experiências das empresas que atuam no mundo. Esse é, vamos dizer, o olhar da normalização é sempre um olhar também de internacionalização, ainda mais hoje em dia. Por quê? Porque quando uma empresa desenvolve um produto e uma tendência tecnológica, normalmente ele não faz isso sozinho, ele faz isso em parceria com outros. E essa parceria com outros, muitas vezes, também acontece em parceria internacional com outros países. Desta forma, a gente está falando na normalização, naturalmente também a questão da cooperação internacional, que traz conhecimento já existente, talvez afora, ou compartilhar conhecimento novo para outros atores, como é o caso do Brasil, muito forte na área de biocombustível, que é onde o Brasil lidera essa
essa área de normalização. E também tem um impacto no comércio. Quando você tem um produto padronizado, normalizado, você pode muito fácil fazer esse comércio trocando esses mesmos produtos padronizados. E também traz uma confiança na qualidade. Quando você tem um produto que está produzido conforme as normas, ela traz uma qualidade muito alta. Esse, então, é o contexto que a gente vai olhar hoje na relação da indústria da qualidade e da indústria 4.0, que eu fui convidado para falar sobre esse aspecto, trazendo a experiência da Alemanha. Vamos, então, olhar a perspectiva da indústria 4.0 na Alemanha. A gente está trabalhando, quanto na Alemanha, quanto no Brasil, muito próximo à indústria. A gente trabalha tão próximo com a indústria que a indústria disponibilizou esse conhecimento, esse slide para a gente. Então, eu vou agora mudar aqui o padrão para mostrar como se dá a estrutura, a coordenação da plataforma da indústria 4.0 na Alemanha. E, mais especificamente, a normalização dentro dessa plataforma. Quando vocês têm perguntas, por favor, me interrompem e aí a gente já responde na hora. Eu gosto de uma coisa dinâmica. Depois a gente vai ter painel também, mas as dúvidas imediatas a gente pode tirar na hora. Então, a normalização está vista como um elemento de sucesso dentro da indústria 4.0, porque quando você fala da indústria 4.0, você fala, na verdade, de um aumento de comunicação muito intenso entre máquinas, e eles só podem se falar quando você tem um padrão comum, aberto, ainda melhor, e as máquinas se falam automaticamente. A plataforma da indústria 4.0 na Alemanha se baseou numa iniciativa industrial, onde alguns empresários descobriram que esse conceito de conectividade e uma indústria mais avançada poderia ser um modelo de indústria do futuro. E eles se juntaram para criar essa massa crítica, junto com associações de classe, da eletrônica, das máquinas, vamos dizer, a BIN, a BIMAC da Alemanha. Essas associações, então, formaram uma massa crítica e buscaram o diálogo com o governo, que tornou depois, criou a plataforma da indústria 4.0. E vou explicar aqui um pouco o modelo de governança dessa plataforma para mostrar como que isso surgiu na Alemanha e como que isso está sendo liderado. Porque na Alemanha o diálogo da indústria com a política é um diálogo muito próximo, muito aberto, nesse sentido de trazer essa experiência técnica muito especializado da indústria para dentro do desenvolvimento de políticas. Então, nesse sentido, acho que a gente pode ver esse tipo de logograma, mas eu vou andar com vocês tranquilamente sobre essa estrutura. Então, a gente tem a presidência dessa Câmara nos dois ministérios. Aqui a sigla em alemão é BMWI, que é o Ministério de Economia e Energia, e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, na verdade, a gente está olhando aqui já uma estrutura bem parecida como a Câmara, que está sendo começada agora aqui no Brasil, a Câmara da Indústria 4.0, aqui parece bem parecido. E essa presidência, então, tem três pilares. Uma é o pilar técnico, onde as empresas têm o campo de direção, eles mandam nos assuntos técnicos, onde tem também grupos de trabalhos específicos, como, por exemplo, uma arquitetura de referência de padrões e normas. Esse é o pilar técnico. E também tem o pilar da orientação política, onde, naturalmente, os dois ministérios, tanto da economia quanto da pesquisa, estão na liderança. E também tem o pilar da atuação no mercado, que se envolve muito mais nos casos concretos, onde tem um caso concreto de uma empresa que vai desenvolver um novo negócio, uma nova inovação,
E a gente chama isso o Labs Network, ou então a rede a rede inovadora, que cria ou pode criar demandas de novas normas, ou desenvolvimento de novas normas. E isso está sendo comunicado junto com o chamado Standardization Council. Então, esses dois, tanto o Labs Network quanto o Standardization Council, conversam muito próximo uma à outra com a plataforma. Então, são esses três pilares, são essa lógica da plataforma Indústria 4.0 na Alemanha. E essa plataforma busca, aqui para demonstrar um pouco a dinâmica, ela busca articular ou resolver as demandas da indústria. Aqui em cima mencionado são as associações de classe da Alemanha, VDMA, CWI, Bitkom e VDI, o IVDE. Essas são as associações de classe na Alemanha. Eles têm demandas concretas das indústrias deles, que eles articulam para a plataforma Indústria 4.0, e a plataforma conversa, então, com o Labs Network, que aplica os casos de uso, e o Standardization Council, que, então, avalia esse processo de será ou não será necessário em desenvolver uma nova norma. Essa é mais ou menos a lógica dessa plataforma. Que também é importante observar, que eu mencionei no início, o processo de indústria 4.0 é um processo naturalmente internacional. A gente não está falando de um país para si, mas sim de uma cooperação muito próxima um ao outro. Por isso está colocado aqui a cooperação dentro da Europa, mas também com os Estados Unidos, com a China, Japão e Coreia, e espero no futuro também com o Brasil. Essa, então, é um diálogo que acontece tanto quanto na Alemanha, por dentro, mas também por fora, para buscar essas parcerias internacionais. Como se dá, então, esse ciclo de avaliação do diálogo entre o Labs Network e o Standardization Council, que são os órgãos centrais que a gente está conversando hoje? Primeiro tem que ser articulada uma demanda de um produto concreto, e depois, numa troca, uma consolidação, uma avaliação se realmente uma área nova, e precisa ser criada, então, uma norma nova, ou então se já existe uma norma atual que já atende essa demanda e só precisa ser revisitada ou reformulada. Depois dessa fase de consolidação, vai ser passado para validar essa nova norma, uma norma modificada, na realidade, então, no Labs Network, onde foi criada primeiramente a demanda. Essa, então, para fechar o ciclo, onde vai ser aplicada a norma na realidade, para ver se essa norma realmente atendeu à demanda. Então, a gente vai focar mais sobre o Standardization Council, que é o órgão central que reúne as demandas da indústria e tem o objetivo de coordenar essas iniciativas que surgem na indústria e articular isso com o Labs Network. Ele foi criado e fundado na Hannover Messe em 2016, junto com as associações de classe. Então, aí, novamente, dá para perceber que essa é uma ação muito próxima à indústria que busca o diálogo com o governo e realiza esse diálogo. Também é importante observar que o Standardization Council não é um órgão gigantesco, não é uma segunda organização paralela aos já existem, que é a DIN e a DKE, que seria aqui no Brasil a ABNT ou a COBEI. É mais um órgão coordenador que depois distribui essas tarefas normais de normalização para os órgãos que já existem, sendo então DIN ou DKE, ou aqui no Brasil a ABNT ou COBEI. Então, a ideia não é criar mais a estrutura, a ideia é de simplificar ou aproveitar a estrutura que já existe. Bom, isso foi, eu acho, a parte um pouco mais seca, que foi a teoria. Agora vamos na prática, que todo mundo quer saber o que eu vou depois fazer com isso. Onde eu posso implementar isso, o que seria a minha aplicação real.
exemplo poderia ser que um fornecedor teve a ideia de fazer uma produção controlada pelo cliente. Então, hoje em dia, a gente não parte mais do princípio que tem lá um fornecedor que faz seus 10 modelos e depois entrega esse modelo ao consumidor. Pelo contrário, o consumidor já vai definir o produto. Então, ele vai configurar o seu produto online e dessa configuração vai ser saídas concursos automáticos. Então, ele vai lançar pedidos e ofertas para diferentes fornecedores. Esses fornecedores também vão ser selecionados automaticamente baseado em algoritmos. E depois, tanto a entrega do produto também é automática. Então, toda a cadeia desde da solicitação do produto individual até a entrega é automatizado e conectado entre vários clientes, várias fábricas. Então, esse é no caso, foi um guindão de bicicleta, mas é um exemplo concreto onde foi aplicado o conceito da indústria 4.0 numa realidade industrial. O outro exemplo que eu gostaria de compartilhar aqui hoje é uma fábrica adaptável. De tal forma que essa fábrica produz, vamos dizer, 10 produtos, antigamente. Hoje em dia, ele produz X produtos dependendo do desejo do cliente. Então, ela tem a capacidade de alterar, em tempo real, a configuração da linha de produção. Então, ela pode, primeiro, construir um copo, e no segundo momento, ela pode também construir uma garrafa, dependendo da demanda do cliente. Então, isso significa que o parque da produção é muito adaptável, muito flexível e pode, então, reagir muito rápido às demandas do mercado, tanto a tamanhos pequenos de lote 1. Não tem mais essa limitação de, vamos precisar pelo mínimo 10 produtos, ou 10 pedidos para mudar a minha linha de produção, mas isso já pode começar a partir do tamanho lote 1. Outro exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é a colaboração humano-máquina, que também é um exemplo bem importante, eu acho, hoje em dia, a colaboração homem-máquina. No ambiente de colaboração, é adaptável a capacidade do usuário trabalhar ou manualmente ou junto com a máquina. Então, ele dá um suporte online para o trabalhador, ele dá sugestões de como adaptar o processo de produção, um suporte físico, ou até traz um manual de ferramentas para o usuário saber como ele pode interagir com a máquina, e traz as ferramentas que o usuário precisa. Então, vamos dizer, a ação humana é reduzir o especificado às ações onde realmente é necessário uma criação, uma invenção inovadora que a máquina não pode cumprir, mas todas as outras funções a máquina é possível executar, trabalhando mais rápido e de melhor qualidade. E nesse aspecto, a gente também deve olhar muito bem a questão da segurança, que a gente está falando aqui numa interação muito próxima a uma máquina, que é uma área normalmente bem regulamentada por uma razão muito fácil de proteger o trabalhador. Então, nesse sentido, a gente está falando de adaptar regulações técnicas, como, por exemplo, a NR12, que também tem que ser adaptado a essa realidade nova. Bom, agora eu gostaria de voltar um pouco para a área de sistematização, já que a gente está falando de normas, o que eu gostaria hoje de compartilhar com você é o assunto de normas. Esse é um modelo como poderia ser organizado a forma de ver a norma, porque em conversa, que a gente conversa muito com a ABNT, ou as questões de classe, como enfrentar ou como lidar com essa nova realidade de rápida mudança de tecnologia, que todo mundo hoje sabe. O ciclo de inovação
se reduz muito. E a forma de trabalhar uma norma, ela é não mais muito adequada. Isso também a Jean percebeu na Alemanha, a ABNT está percebendo aqui. E os dois querem se mudar. Então, nada melhor do que fazer uma parceria para enfrentar esse objetivo, esse obstáculo comum, juntando as forças. Foi, então, desenvolvido esse modelo, essa nova forma de pensar, a forma de como olhar e organizar as normas. Então, chamado o modelo arquitetural de referência, ou em inglês, Reference Architecture Model, Industry 4.0. É um modelo de compreensão. Então, ele tem várias camadas, tem 3 dimensões. Né? Na primeira dimensão, ele tem as camadas. Começando de baixo para cima, tem o produto, o asset. Depois tem a integração desse produto para um produto agregado. Depois, esse produto vai comunicar com outros produtos, ele vai levar informações, ele vai cumprir funções e depois, na verdade, ele vai gerar negócios, ele vai atuar no ambiente de negócio, que é mais um pensamento de economia das plataformas. Então, falando de Uber, ou iFood, ou qual seja, mas plataformas. Essas são as camadas, depois tem o ciclo de vida, que é outro eixo. Aí tem 2 dimensões também, tanto na parte de produção quanto na parte de implementação. E depois tem o terceiro eixo, que é o eixo das hierarquias, que também começa no vídeo produto, depois vai para o field device, o aplicativo, vai numa estação, work centers, enterprise, e depois no mundo conectado. Isso, na verdade, é uma lógica que já existia, só implementado no mundo conectado. Então, esse modelo é uma forma de pensar como organizar a norma. E aí não sei se vai funcionar, mas tem modelos em 3D, às vezes dá mais fácil de explicar em moção. Então, são essas camadas, o primeiro eixo, que são as camadas que eu expliquei primeiro. Aí depois vai o segundo eixo de ciclo de vida, que explica ao longo do tempo qual vai ser o estado que a norma tem que cumprir. Ele pode começar no desenho, depois na operação, maintenance, então manutenção, e depois ele vai para a produção. E aí também tem a fase de monitoramento. Então essas são as fases de ciclo de vida. E depois tem o eixo de hierarquia, onde também tem uma norma que acompanha esse tipo de pensamento, e ele olha essas dimensões. Então, tem esses abaixo, que são novas, e acima, mas o bloco no central, na verdade, é uma lógica que já existia antes, que é só ampliado, não é uma lógica nova. Esse é, então, a camada, e quando você atravessa essas camadas e coloca um produto no lugar, vai ficar mais claro de qual norma a gente tem que falar, ou de qual forma a gente tem que pensar essa norma. Então, esse modelo que foi trabalhado ao longo dos anos em diálogo muito próximo com a indústria e foi proposto, então, para os órgãos internacionais, que a gente vai olhar agora como que foi feito em outros países. Porque o diálogo de normalização, diálogo internacional, acontece no nível da ISO ou da IEC para o mundo mecânico ou elétrico, respectivamente. Então, aqui nessa lâmina, a gente tem o mundo da ISO e o mundo da IEC juntando em 2 momentos centrais, onde tem grupos de trabalho conjuntos, tanto o Smart Manufacturing Standard Map, que é SM2TF, ou, mais embaixo, o Joint Working Group Smart Manufacturing, que é JWG21. Esses são, vamos dizer, os grupos de trabalho centrais, onde são feitos os conceitos de normalização da indústria 4.0, junto aos órgãos de normalização e consórcios internacionais. Então, essa é a lógica de organizar esse discurso que já está acontecendo, e, inclusive, a gente está
falando muito próximo com a ABNT e com a CUBEI para participar desse discurso, para trazer essa experiência do Brasil nesse mundo também. Essas formas de pensar normas num ambiente novo não é novo na Alemanha. Tem outros países que também fizeram esse exercício. Aqui tem a China, tem a França, Estados Unidos, Japão, Suécia. São formas parecidas e essa fase de consolidação das ideias diferentes já foi feita. Então agora já tem esse modelo comum que está sendo aplicado. Isso, mais uma vez, para ilustrar que a gente está falando aqui num diálogo internacional, onde o grupo G20 também é um ator muito importante, e o G20, o Brasil também faz parte, e isso poderia ser uma entrada do Brasil participar desse diálogo. Baseado nesse conceito que eu falei, já foi lançado um roadmap, um guia de normalização, já na terceira versão, foi lançado no ano passado, na Hannover Messe. E aí tem os representantes do governo no meio, junto com os presidentes da DIN, da DKE, para lançar, felizmente, essa norma, ou esse guia de normalização. E esse guia está disponível, a gente está bem aberto em trazer esse conhecimento para o Brasil, para ver onde é possível de usar esse documento como base, como ponto de partida na discussão. Também tem em inglês, mas a gente também pode traduzir partes em português, se for necessário, para facilitar esse diálogo, facilitar essa troca de experiências. E esse documento também está acompanhado por outros modelos ou outros arquivos. Esse é mais ou menos o cenário que acontece atualmente na Alemanha, mas para trazer isso um pouco mais na realidade aqui no Brasil, eu gosto muito desse momento. Eu acho foi citado aqui de manhã também que o momento hoje é muito oportuno por dois motivos. Tem um cenário político muito aberto para uma fase de mudanças e tem um cenário técnico que está avançando também. Então, tem um casamento ideal e ainda mais tem o nosso projeto de cooperação. Então, eu acho que tem um momento ideal para ser trabalhado essa cooperação e esse diálogo de indústria 4.0 partindo da normalização. Porque eu acho que quando a gente fala, às vezes, das produtos bonitos que vão falar um com o outro, todo mundo gosta dessas imagens bonitas e fácil de vender. Mas para trabalhar isso no chão, na realidade, precisa de normalização. Não tem como. E por isso eu acho muito importante destacar a importância da normalização. Também gostaria de destacar que a gente está falando com o Inmetro. O Inmetro também está muito disposto em mudar o sistema de regulação técnico deles e também a avaliação da conformidade. E essa mudança que o Inmetro está envisando também vai muito forçar, muito empoderar ainda mais o papel da normalização. Então, por isso, eu acho bom e importante pensar essa mudança de normalização e essa mudança de regulamentação técnica junto como um só. Por isso, estou muito aberto em conversar dentro desse ambiente, também com a nova Câmara da Indústria 4.0, que está sendo formada agora. Muito parabéns também do nosso lado para esse processo de consolidação. A gente está falando com o João, também com o Bruno, da ABDI, para ainda mais identificar esse diálogo. Então, essa é a minha parte, a minha oferta de cooperação, e gostaria muito agora em entrar nas discussões mais detalhadas. Obrigado. Muito obrigada, Florian. Pode, por gentileza, sentar para a gente poder dar início ao nosso debate. A gente teremos agora um debate mediado. Após este debate mediado, abriremos a perguntas do público. Então, se vocês já tiverem dúvidas, podem ir anotando que haverá esse espaço. Gostaria de convidar para o debate Otto Nogami, representando o INSPER.
Bruno Jorge Soares, coordenador da área de indústria 4.0 da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Gostaria também de convidar Adriano Pitoli, chefe do Núcleo de Trabalho em São Paulo, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que está na equipe do Caio Megali, que estará no último painel. Por favor. Convido para mediar João Emílio Gonçalves, que é gerente executivo de política industrial da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Aqui o microfone. Obrigado. A palavra é sua. Bom, boa tarde. Boa tarde aos colegas aqui de palco, né? Não tem mesa. Queria agradecer a ABMEI e o INSPER pelo convite. Acho que essa discussão sobre modernização e no contexto da indústria 4.0 é super relevante. A gente tem discutido isso aí muito na CNI com os nossos parceiros e no diálogo permanente junto com o governo também. A base, eu acho, da discussão é o desafio da produtividade que o Brasil tem. A gente passou aí por algumas, já vem há talvez 2 décadas, com um crescimento muito baixo da produtividade, oscilando, às vezes andando de lado, enquanto o resto do mundo tem avançado nessa agenda. Isso se explica por várias razões. A gente tem fatores estruturais, que a gente pode jogar tudo dentro do conceito ali de custo Brasil, que é uma agenda antiga, que a maioria dos países já conseguiu avançar e que a gente continua lutando por isso. E tem uma agenda também, que é uma agenda mais intrafirma, que a gente pode agregar aí no conceito de gestão e no conceito de modernização. Gestão, nos últimos 2 anos, teve uma iniciativa que a gente começou a desenvolver na CNI, acabou virando um grande projeto em parceria com o governo, que é o Projeto Brasil Mais Produtivo, que atendeu 3.000 empresas. Existe existem declarações do governo sobre uma avaliação, inclusive, de instituições independentes sobre o sucesso do programa e a viabilidade não só de manter, como de expandir. E tem uma agenda muito importante também, que é a agenda de modernização industrial, que é reconhecida por diversas instituições, que passa por... E o 4.0, nessa dimensão, tem um papel muito importante. E envolve uma série de desafios de ordem que envolve demanda, envolve investimento, envolve custo, envolve, no caso da 4.0, até uma agenda de sensibilização da indústria para o que é isso, para qual é o impacto que pode ter. O Florian mencionou, na apresentação dele, a recém-criada Câmara da Indústria 4.0. Eu acho que o Adriano pode mencionar um pouco isso aí também, porque o Ministério da Economia é um dos parceiros nessa iniciativa. Na verdade, é uma iniciativa que é muito similar no objeto e até, de certa forma, na estrutura, à plataforma da indústria 4.0 alemã, com aquela lógica, inclusive os ministérios, de ter o Ministério da Economia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, é uma estrutura de governança que a gente entende que é muito importante para conseguir coordenar os esforços das diferentes agências do governo, junto com a iniciativa privada, para avançar nessa agenda. E aí, dentro dessa Câmara, a gente tem 4 grupos de trabalho que eu acho que mostram um pouco das grandes áreas, dos grandes desafios que a gente tem na Agenda 4.0. Tem um que é recursos humanos, tem um que é mais associado à modernização mesmo, a como induzir investimentos para incorporação de tecnologias digitais pela indústria. Tem um outro que fala sobre desenvolvimento tecnológico, porque esse processo todo de modernização abre muitas oportunidades para desenvolvimento tecnológico no país, seja na área de bens, seja na área de serviços. E tem uma agenda de regulação que boa parte dos temas acabou sendo coberto pela apresentação do Florian. Então, para dar o exemplo de alguns, a gente tem um desafio de fomentar investimento, passa por uma agenda de financiamento importante.
tem uma agenda da própria demanda, do crescimento, da retomada do dinamismo, da confiança para investimentos, tem uma agenda de custo e tem uma agenda, e nessa agenda regulatória, a gente passa por questões como as NRs, né, a NR12, especificamente, que o Florian mencionou. Então, o que eu queria provocar aqui, olhando esse grande cenário de temas que precisam andar juntos, né, em paralelo, para realmente ter uma modernização que promova esse salto de produtividade, é para a gente ver quais os papéis e como que cada um de vocês entende isso aí. Acho que na programação e na discussão toda tem uma agenda de tarifa, mas eu acho que a gente devia olhar além da tarifa, porque um elemento sozinho não vai resolver, não vai destravar esse processo de investimento, ou, pelo menos, não vai fazer isso de uma forma que tenha um impacto na produtividade do tamanho que o país precisa nesse momento. Então, vou sugerir, pela ordem aqui, começar com o professor Nogami, com seus comentários, e a gente vai, na sequência, e, na medida do possível, não só cada um fazendo suas apresentações, mas também debatendo, para depois passar para a plateia. Professor, por favor. Ok, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Para não fugir à regra, eu vou mais pelo lado provocador. Nós temos aí alguns aspectos importantes a serem considerados. Primeiro, será que a nossa indústria está realmente preparada para absorver esse conceito de indústria 4.0? E eu faço essa colocação dentro do seguinte sentido, e dentro mais ou menos daquilo que eu já comentei com os senhores. A questão da capacitação. Temos mão de obra necessária e suficiente para atender a esse tipo de demanda? Pontualmente, nós sabemos que sim. Mas, à medida que a gente começa a disseminar o conceito dentro de toda a estrutura produtiva do país, talvez a gente comece a esbarrar em alguns problemas. Problemas de natureza, de formação, capacitação, a questão do treinamento, a questão da facilidade de acesso a essa nova tecnologia, né? Porque nós estamos falando de tecnologia de informação em última instância. Até que é lógico que o jovem de hoje, ele no seu dia a dia manipula plataformas com uma certa facilidade, mas na parte que mais importa, que é a essência da tecnologia, ou seja, o uso e o domínio dessa tecnologia, será que nós estamos preparados? Será que nós temos competência para isso? Então, essa é a primeira grande questão. A segunda, foi colocada a questão, o João Emílio colocou a questão do investimento. Bom, nós temos um problema muito sério em termos de Brasil quando nós falamos de investimento. Por quê? Dada a própria característica da nossa sociedade, ao longo das últimas décadas, a sociedade brasileira não tem característica poupadora. Ora, à medida que nós não temos essa característica poupadora, principalmente pelas políticas adotadas pelos governos recentes, estimulando o consumo, isso cria um problema sério. Por quê? Porque, eventualmente, poderemos ter uma falta de recursos disponíveis para esses investimentos. Porque, caso contrário, a nossa indústria talvez estivesse num outro patamar hoje. Então, à medida que os recursos disponíveis eles são escassos, até que ponto esses recursos escassos serão efetivamente direcionados para uma mudança do perfil da nossa indústria? Essa é uma preocupação que eu carrego já há décadas, né? Porque, se nós analisarmos no conjunto o volume de investimentos frente ao PIB, que tecnicamente o desejável seria 20%, hoje, desculpe o termo, mal e porcamente, nós conseguimos ultrapassar 15%. Ou seja, a cada ano que passa, nós estamos com uma defasagem de 5%, que acabou levando a nossa indústria ao estado em que ele se encontra. Então, temos que recuperar a condição de produção da nossa economia. E mais, criar desculpe a maneira como vou colocar, mas criar essa inovação, nossa, aí eu acho que é aí que entra o papel do governo. De que maneira o governo pode auxiliar a indústria nacional para torná-la competitiva?
claro que a questão tarifária é importante, a questão da importação é importante, tudo é importante, mas tem a essência, o recurso necessário para que essas modificações possam ser realizadas. Foi colocado também, meio que en passant, a questão da confiança. Bom, para o empresário poder fazer, vamos colocar assim, revolucionar o seu modo de produção, ele tem que ter uma confiança no país, uma confiança no cenário, uma perspectiva de longo prazo. Coisas que, sabidamente, nem mesmo o consumidor tem hoje. Se o consumidor não tem, imagine o empresário. Eu falei assim, rapidamente, né, aliás, até no almoço, eu acho que nós comentamos isso, a questão da falta de uma política industrial. Ou seja, um cenário, e aí, me desculpem, muitas vezes se diz assim, não, mas isso tem que ser uma iniciativa do setor privado, não é função do governo. Mas, quer queira, quer não, à medida que o governo está no comando da atividade econômica, eu acho que precisamos de um norte, precisamos de um balizador, precisamos ter um horizonte, uma luz no fim do túnel. Alguém que nos diga, olha, nós pretendemos fazer da nossa indústria isso. Então vamos nos dar as mãos e vamos caminhar nessa direção. Mas pelo menos temos um maestro, temos alguém que conduza isso. Porque se depender individualmente de cada empresário, de cada setor, eu acho que a coisa não anda. Por tudo aquilo que eu já vivi na economia brasileira, por tudo aquilo que eu já presenciei na economia brasileira. Então, essa mobilização é uma mobilização, como foi mostrado, que não depende só de agências reguladoras, de agências normativas, depende de entidades de classe também, que se comuniquem, que se organizem, que ajudem realmente a chegar a esse modelo tão desejado nos dias de hoje. Aliás, fundamental, porque senão nós nos distanciaremos mais ainda daquilo que está acontecendo no mundo. Então, eu espero que os senhores tenham, pelo menos, que nos deem um sinal, uma luz sobre de que maneira nós podemos efetivamente implementar essa indústria 4.0 e não ficar apenas na retórica. Obrigado. Obrigado, professor. Sua provocação foi melhor que a minha. E aí pega na sequência o Bruno da BDI, e depois a gente vai com o Adriano, que é uma das instituições que tem essa atribuição e vem trabalhando, né, ao longo do tempo, desde a sua criação, pensando na política industrial e articulando com o governo e com a iniciativa privada também, e que também é um membro lá da Câmara. Então, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, Abimei, pelo convite, o INSPER também por nos receber aqui. É sempre importante para a gente, na BDI, para mim em particular, estar discutindo esses pontos, né? Porque quando a gente fala de indústria no Brasil, modernização da indústria no Brasil, de um parque que tem uma idade média entre 17 e 19 anos, né? A gente fala de um tema profundamente relevante, mas que a indústria tem diferentes níveis de maturidade no Brasil para tratar com esse tema da indústria 4.0. E é sobre isso que eu gostaria de explanar aqui um pouco mais e ampliar as provocações colocadas pelo professor aqui ao meu lado. Um primeiro conceito é o que a gente chama de indústria hoje, né? A indústria está associada à manufatura, a comércio e a serviços, né? Então, falar de modernização da indústria só do ponto de vista da aquisição de máquinas e tecnologias é necessário, mas ainda não é suficiente. A gente tem que falar também da aquisição e da incorporação de novos modelos de negócios, né? Quando uma fabricante de robôs para de vender a máquina e passa a vender pontos de solda, por exemplo, ela muda o modelo de negócio dela. O consumidor dela, outra indústria que consome esse robô, passa de ter
outro tipo de relação com as máquinas e com a tecnologia. Então, isso modifica também o ponto de uso da indústria 4.0. Né? E esse ponto do conceito de indústria, ele leva para uma natureza hoje da competição, que é a competição baseada em dados, da economia baseada em dados. Né? São aspectos que a gente vem aqui falando durante a manhã, de aspectos muito práticos, né, e duros da manufatura e dos seus fatores de produção, mas essa economia baseada em dados muda algumas regras, né, traz desafios para a regulação. O Florian estava falando da regulação, né, enquanto tem países que os dados civis e privados e públicos são mistos, permitem uma competição maior, né, outros países têm outras políticas em relação a essa questão de dados. Né. E na Câmara Brasileira da Indústria 4.0, eu acho que reside um ponto aqui que foi destacado, que é a maior coordenação entre políticas públicas. Né. A história desse tema, a gente já vem no governo trabalhando pelo menos desde 2015, já trabalhamos com um tema chamado manufatura avançada, já trabalhamos com um tema chamado internet das coisas, na sua vertical de manufatura. Né. Então, a reunião desses esforços no governo, eu acho que é uma iniciativa muito louvável e importante, porque ontem, na reunião de trabalho, a gente teve a oportunidade de participar, a gente não está começando nada do zero. Então, é importante alinhar essas expectativas. Né. A gente está partindo de um acúmulo que foi feito, de um acúmulo institucional entre cooperação entre setor privado e setor público em relação a esse tema, um acúmulo de discussão dos desafios e das barreiras, identificando esses gargalos para trabalhar. Né. Para mim, foi uma surpresa muito positiva essa nova abordagem. Né. Em vez da gente listar problemas e desafios e apontar isso, falar assim, não, o que a gente pode fazer? Né. É uma abordagem que a gente está adotando na BDI também. Então, eu acho que o governo tem dado passos importantes nessa direção. Obrigado, Bruno. Adriano, eu acho que, então, assim, queria que você abordasse, entre outros temas que foram discutidos agora, sobre como vocês enxergam o papel, né, da indústria 4.0 dentro de uma estratégia de desenvolvimento, como que o Ministério da Economia está vendo essa agenda, e no contexto da Câmara 4.0, como que vocês veem o papel da Câmara e o papel do Estado para apoiar esse processo de avanço rumo a 4.0, que foi o que o professor Nagami falou, um termo que ficou um tempo fora de moda e está voltando agora, que é o da política industrial. Né? Minha função na CNI é gerente executivo de política industrial. E, ano passado, a gente estava falando assim, acho que é melhor não mudar o nome dessa unidade, porque ninguém mais fala disso, mas, de repente, voltou à moda. E aí é importante dizer também, a gente está em vias de lançar um documento conceitual sobre política industrial lá na CNI, para deixar claro que defender política industrial não é defender um ou outro modelo que a gente eventualmente teve no país, né, mas é defender um conceito muito mais alinhado com as práticas mais modernas do que o mundo tem feito nessa agenda. Uhum. Ok, João. Bom, quero agradecer a BMEI, ao ISPER, pela oportunidade de falar aqui em nome da CEDIC. O secretário Caio Megali, que me convidou para falar nesse primeiro painel aqui, depois ele vai debater no segundo, certamente várias dessas questões vão ser retomadas. Eu vou aceitar um pouco das provocações do professor Otto, e eu vou envolver o Florian nas provocações também, que eu acho que tem uma série de questões aqui que eu acho que a gente pode avançar muito e ter muito aprendizado nesse debate aqui. Né? Então, eu concordo que a gente vive, eu acho que é um momento especial na economia brasileira, né? A gente, com muita dificuldade, está procurando sair de uma recessão duríssima e que particularmente afetou de modo dramático os investimentos das empresas. Né? Então, para dar um número, mesmo com uma recuperação parcial dos investimentos das empresas em máquinas e equipamentos, o ano passado, um pouquinho em 2017, o nível atual do que a gente chama de consumo aparente de bens e capital está
aproximadamente 40% abaixo de 2011. Né? E então a gente realmente tem uma necessidade urgente da economia voltar a investir e voltar a investir com produtividade. Então esse tema de indústria 4.0 tem absoluta pertinência, né? E eu acho que um ponto bom é que, em meio a essa situação, digamos, um pouco de alta ansiedade para a gente voltar a crescer, para voltar a investir, não deixa de ser um momento especialmente favorável para a gente discutir indústria 4.0 e pensar em dar um salto em termos de produtividade na indústria brasileira com esse olhar da indústria 4.0. Né? Como a gente aprende em economia, a gente pode, quem está muito longe da fronteira tecnológica, a gente pode queimar etapas e ir direto para a fronteira tecnológica. Então, se a gente sabe que o Brasil ele foi perdendo competitividade e produtividade para os países desenvolvidos, para Estados Unidos, para a Alemanha, para outros países, e foi perdendo produtividade, a gente tem uma oportunidade agora de voltar a estreitar esse gap de produtividade. E nesse ciclo de novos investimentos da indústria que a gente tem confiança que vai voltar a ocorrer no curto prazo, é uma grande oportunidade para isso. Então, esse tema é mais do que pertinente. Né? Ontem, né, a Câmara da Indústria 4.0, uma iniciativa, como o próprio João já falou aqui, o Bruno está diretamente envolvido, né, a BDI, foi lançada em abril, né, juntando uma série de outras agendas que já estavam em curso em anos anteriores, não é isso, Bruno? E ontem foi uma primeira, o João estava lá em Brasília, os grupos de trabalho, foram a primeira reunião dos grupos de trabalho ontem, e esses grupos de trabalho, eles são um bom exemplo de política industrial. Política industrial, a gente fica se perguntando se é um palavrão ou se não é, né? Depende de qual política industrial que você faz, né? Tem política industrial boa, política industrial ruim, política industrial mais promissora e menos promissora, né? O que, claramente, esse governo, né, desde a campanha eleitoral, ele tem um discurso muito claro, a favor de uma política de abertura de mercado, mais liberal, de protagonismo do setor privado na direção de investimentos da economia brasileira. Mas isso, de modo algum, significa que o governo, que a gente governa, não vê um papel importante do governo nessa tarefa de política industrial, né? Então, esses grupos de trabalho da indústria da Câmara 4.0 são exemplos do que a gente acredita que são políticas industriais importantes, saudáveis, altamente promissoras para o país e que o governo tem um papel importante junto com o setor privado, junto com instituições de fomento à pesquisa, junto com instituições acadêmicas, né? O João já apresentou no começo, mas, voltando a frisar, que eu acho que é um ponto importante, a Câmara da Indústria 4.0 tem 4 grupos de trabalho, né? Desenvolvimento tecnológico e inovação, capital humano, cadeias produtivas, desenvolvimento de fornecedores, regulação, normalização técnica, ou seja, aspectos que o Florian explorou bastante, né? Então, a gente pode pegar os economistas mais ortodoxos e mais pró-mercado e liberais, e muitos deles estão nesse governo aqui, eu acho que eu ficaria confortável em enquadrar nesse grupo, né? Não tem absolutamente qualquer tipo de constrangimento de defender esse tipo de política com ênfase, com a importância e chamar isso de política industrial. Agora, notem que são políticas industriais bastante horizontalizadas, né? Então, são políticas de que realmente a gente está olhando para questões que você tem externalidades, você tem bens públicos, você tem necessidade de articulação de uma série de agentes, né? E isso suscita um papel importante do poder público, né? Capital humano é evidente, regulamentação é evidente que tem um papel importante nisso, né?
desenvolvimento de relações entre as cadeias, tem uma série de agências governamentais e ligadas ao setor público e setor privado que tem essa preocupação, né? Agências como a BDI, papel importantíssimo nessas articulações todas, né? Então, tem muito trabalho nobre, tem muito esforço de articulação, sistematização. O setor privado tem um papel importante, o governo tem um papel importante e a gente acredita muito nisso, né? Isso é política industrial, né? Agora, eu diria que esse governo é mais cético com políticas, talvez, que o Brasil já tentou em outras épocas, que é fazer um papel mais dirigista, digamos assim. Então, se a gente perguntar, olha, quais são as vocações, em quais setores a gente deve apostar em indústria 4.0, onde que a gente deve colocar as fichas do Brasil em termos industriais? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder. Eu não descarto que o governo possa ter alguma contribuição nisso, mas notem, é muito difícil responder essa pergunta e não necessariamente o governo tem a melhor capacidade de responder essa pergunta. E é muito fácil errar na resposta a essa pergunta. E se o governo coloca muita ficha para responder essa pergunta e coloca muito recurso público em uma aposta nisso, essa aposta pode dar profundamente errado e a gente perde recursos públicos. Então, o que eu diria? Eu diria que eu acho que não tem uma questão dual, de até onde vai a política pública, a política industrial do ponto de vista de participação do governo, mas a agenda da Câmara 4.0, eu diria que ela é densa o suficiente, tem trabalho o suficiente para o governo, para o setor privado, para as agências trabalharem em agendas que são absolutamente consensuais do papel e da importância de todos esses entes do setor público e setor privado trabalharem em conjunto, né? Então, eu acho que a gente pode se prescindir de além disso. Tem muita potencialidade de desenvolvimento econômico se a gente se ater, pelo menos, de uma primeira grande agenda nos próximos anos, em se preocupar com essa agenda mais, digamos, horizontalizada. Tem muito trabalho pela frente. E daí, para concluir por enquanto a minha fala, sem dúvida nenhuma que da mesma forma que a Câmara 4.0 ela está trazendo com esforços adicionais de sistematização uma série de agendas que diferentes órgãos do governo já estavam trabalhando, dentro do atual Ministério da Economia, no Ministério da Ciência e Tecnologia, está trazendo para a Câmara, né? Então, tem muita experiência acumulada dentro do Brasil na Câmara 4.0, da indústria 4.0, mas, claro, também que a gente tem um esforço de aprender com quem está mais perto da fronteira, né? E a gente sabe, naturalmente, que a Alemanha aí é um dos protagonistas dessa questão de indústria 4.0 no mundo, né? Então, a gente, no governo, na Câmara 4.0, tem todo o interesse em estreitar a colaboração com vocês, né, do governo alemão. A gente tem muito a aprender com vocês e a gente espera que tenha alguma coisa ou outra que a gente possa também ensinar para os alemães, né? Eu acho que a gente tem algumas experiências nobres aqui acumuladas no Brasil também, então essa troca de experiência eu acho que vai ser muito útil. E, para encerrar aqui minha fala, eu deixo não é uma provocação, mas é uma pergunta, na verdade, para o Florian, como que o governo alemão vê essa questão de até onde vai a política industrial, a questão de horizontal, ou se o governo da Alemanha enxerga que deve ter apostas de desenvolvimento escolhendo setores ou vieses ou coisas, digamos, mais de apostas, vou colocar assim, de onde que a indústria de um país deve atirar, né? Ainda que não seja uma provocação, eu acho que é uma pergunta importante, eu acho. Obrigado, Adriano. Vocês estão vendo que ano que vem vocês não precisam de moderador, né? Porque o pessoal, entre eles, já faz as perguntas corretas. Mas deixa eu só aproveitar a carona aqui. Você mencionou sobre a oportunidade e o interesse em aproximar a Câmara da Alemanha. Por coincidência, a gente estava hoje de manhã numa discussão. A CNI tem há 36 anos, 37 anos, uma cooperação com a nossa congênere na Alemanha, que é a BDI, e que realiza anualmente o Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Um ano no Brasil, um ano na Alemanha, esse ano é em Natal.
E uma das coisas que a gente vem discutindo ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, a gente criou um grupo de trabalho Brasil-Alemanha, com algumas empresas brasileiras, algumas empresas alemãs, para trocar experiência, para conhecer melhor o que está acontecendo lá e para pensar também em projetos de cooperação entre as empresas. Mas uma demanda que existia era exatamente ter uma cooperação no nível dos governos entre Brasil e Alemanha. E um dos aspectos que era ressaltado pela Alemanha é que ela estava fazendo esse tipo de parceria, e isso apareceu em um dos slides que o Florian apresentou, com estruturas de governança mais ou menos similares à que existe na Alemanha. E isso que era uma coisa que a gente não tinha no Brasil, agora a gente tem. Então, uma das propostas que o setor privado provavelmente vai levar para a comissão mista, que é o encontro que reúne governo e setor privado em Natal, em setembro, é exatamente que essa parceria agora, que já existe com outros países, se eu não me engano, com China, Coreia, enfim, tem, acho que com 4, que também se estenda para o Brasil e que a gente possa discutir temas, principalmente nessa área de regulação, onde é importante ter uma visão internacional para garantir que a gente não só tenha bons padrões, mas que esses padrões sejam similares ao do resto do mundo, porque o fenômeno é global, né? Ótimo. Muito obrigado por essas falas e várias pistas que eu posso pegar aqui. Eu gosto de pegar, foi mencionada a produtividade, né, que é o pano de fundo, o cenário geral político, que eu acho muito importante e relevante para esse contexto de indústria 4.0. Foi mencionado também a situação da política industrial, e eu acho também importante mencionar dos atores no setor privado, que são os pequenas e médias empresas, que normalmente enfrentam mais dificuldades em superar ou implementar, superar as barreiras e implementar o conceito de indústria 4.0. Então, eu acho que a indústria 4.0 tem muito a ver em avançar a produtividade industrial. E para responder a sua pergunta sobre o construto, ou a política industrial, que eu acho que é um tema ainda muito importante, mudando um pouco o foco, talvez, numa forma que antigamente a gente pensou mais numa indústria real, pesada, de produtos. Hoje em dia a gente talvez deve mais olhar numa indústria mais conectada, mais aberta, mais pensando em plataformas e negócios baseados em modelos de dados. Então, eu acho a indústria, ou a política industrial, hoje em dia, pode também incluir esse olhar, incluir economias baseadas em dados ou inteligência artificial. Essas são branches, são desenvolvimentos industriais que podem ser incluídas nessas políticas também. Na pergunta de como foi feito esse desenvolvimento, ou de formalização, ou de articulação dessa política industrial, é um processo que na Alemanha, naturalmente, é muito próximo com o setor privado, então com as empresas que são atores-chave centrais dessa política. Então, normalmente acontece e aconteceu assim, que a formulação dessa política foi criada, foi feita muito próxima ao setor produtivo. Então, dessa forma, é possível formalizar políticas que depois o resultado, o foco dela, atinge a indústria na Alemanha. Então, eu acho dessa forma que foi feito lá. Estamos muito abertos em compartilhar essa experiência. Se for de interesse em agora, nessa nova fase de reiniciar ou reformular uma política industrial no Brasil, eu acho que tem toda a abertura do lado alemão para estreitar esse diálogo. E dessa forma fico muito feliz em ouvir essa abertura também no grupo de trabalho de indústria 4.0, que é exatamente isso. A gente está aberto para fazer esse diálogo. Agora tem um canal aqui no Brasil para estreitar esse diálogo. Então, muito obrigado pelo convite. A gente vai então, pela sugestão do convite, a gente vai comunicar isso no Ministério Alemão, como a gente pode implementar essa ação no âmbito do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Então, acho que a gente tem muita
muito chão para correr, muita cooperação para frente. E também gostaria de lembrar de um fato que é muitas vezes citado pelos meus colegas da Câmara de Comércio do Brasil e Alemanha. Aqui no Brasil, estamos, na verdade, falando de um parque industrial fortemente alemão. O maior parque industrial fora da Alemanha é no Brasil, mais especificamente aqui no São Paulo. Então, isso é um fato. A gente tem mais que 1.000 empresas aqui que têm origem alemã, que estão agora baseadas no Brasil. Então, eu gostaria de lembrar isso, porque a presença da indústria alemã no Brasil pode ser bem utilizada como vetor de desenvolvimento, tanto também na mão de obra, para criar ou para trazer inovações e estimular o desenvolvimento de mão de obra. Tem muitas empresas alemãs aqui que desenvolveram seus próprios ferramentas, suas próprias carreiras para atender às demandas do mercado, para atender às demandas de mão de obra. Essa é uma vertente. Uma outra vertente é aproveitar dessa forma, dessa articulação da indústria 4.0 na Alemanha e trazer essa experiência para o Brasil, para fazer esse diálogo com as empresas aqui no Brasil. Eu tenho certeza que, nesse aspecto, a Alemanha ainda tem muito a aprender do Brasil também. Que aí tem, para dar um exemplo, uma grande empresa de informação na indústria alemã, baseada no sul do país, ela fez o centro de pesquisa para a América Latina inteira, baseou aqui no Brasil, porque aqui tem muita mão de obra nessa área qualificada, um ambiente muito criativo para buscar novas soluções, né? Aí a gente tem toda a abertura, todo o interesse em aprender junto com os desafios comuns, porque se trata, na verdade, que o senhor mencionou, de um pulo, de um avanço rápido em várias áreas industriais, onde os desafios são bem parecidos na Alemanha quanto no Brasil. Então, eu acho que tem essa abertura, sim. Só para aproveitar esse gancho, nós da CEDIC, nós recebemos com alta frequência associações de classe, empresários, né? E dado o peso das companhias alemãs no Brasil, naturalmente que nós recebemos uma série de executivos de subsidiárias alemãs no país. Eu não sei se tem um toque de ufanismo tropicalizado desses alemães que a gente recebe, mas com alguma recorrência a gente ouve que a subsidiária brasileira tem índices de produtividade acima da matriz, né? Então, o que leva a gente a pensar um pouquinho é que talvez os nossos alemães são melhores que os deles, né? Enfim, mas eu acho que são exemplos aí de que essa abertura que o país tem, historicamente, para receber empresas, né, de todo o mundo, do países desenvolvidos, e da Alemanha, um caso muito histórico, um relacionamento histórico, isso é um dos componentes chaves do desafio de produtividade do país, sem dúvida nenhuma, e é fundamental que a gente estreite essas relações para a gente, né? Legal, gente, obrigado. Eu tenho uma pressão de tempo aqui para a gente conseguir fechar o painel. Tem dois desafios agora. Um é fechar o painel no horário certo e o outro é conseguir abrir para perguntas da plateia. Tem vários temas que eu adoraria continuar debatendo. Se a gente tivesse mais 1h30 de painel, acho que daria. Mas só para destacar alguns que eu acho importantes, inclusive pensando do ponto de vista das discussões da Câmara, né? Que um deles é pegando nas primeiras perguntas do professor Nogami, se a indústria está preparada. Eu acho que a gente tem uma heterogeneidade muito grande e a gente tem diferentes segmentos da indústria preparados para coisas diferentes. Eu acho que o objetivo é uma agenda de modernização rápida para ganhar produtividade, enquanto outros podem estar olhando lá na ponta para o desenvolvimento tecnológico. O desafio de mão de obra também, eu acho que a gente separa em dois. Um é a adaptação dos trabalhadores para trabalhar com novas tecnologias, né, no chão de fábrica, e o outro são os trabalhadores, ou as novas gerações que vão lidar com essas novas tecnologias no desenvolvimento e em atividades que realmente envolvem mais conhecimento. Na parte do que todo mundo mencionou um pouco, que é sobre o papel do governo, acho que a gente está num momento, né, e aí especificamente para o Adriano, um momento super importante de repensar como fazer política industrial, né, uma política olhando para o aumento da produtividade, para o desenvolvimento de competências, olhando para frente,
né, e não olhando para trás de uma forma mais defensiva. Eu acho que é uma agenda super importante que vocês estão tocando e que a gente tem discutido também, e acho que é por aí que a gente vai ter condição realmente de criar novas competências que entreguem somente produtividade. E só para tocar em um ponto que o Florian mencionou e que está explicitamente mencionado lá, explicitamente destacado na agenda da Câmara, que é esse desafio de promover a digitalização das empresas de pequeno e médio porte. Acho que isso aí, a gente tem visto isso no centro da estratégia de todos os países, e para o Brasil certamente não vai ser diferente. Acho que esse é um dos desafios, mas a parte boa é que a gente tem visto uma série de iniciativas que vão nessa direção e realmente dão otimismo que a gente vai conseguir trabalhar nessa agenda. Mas então eu devolvo aqui a palavra para a gente abrir para o público. Muito obrigada, então, João Emílio Gonçalves, pela sua mediação, a todos os participantes. Agora, a Carla está com o microfone. Levantem a mão, por gentileza, apresentem-se. E uma pergunta breve, por favor, para a gente conseguir atender o máximo possível. Bom, boa tarde a todos, parabéns pelo painel. Meu nome é João Vizetti, eu sou executivo da Trumf no Brasil, uma empresa alemã, e também bastante ativa na questão da indústria 4.0. Nessa retomada, vamos dizer, pequena retomada do investimento no Brasil, a gente repara uma coisa bem clara. A carência de financiamento, eu pego o que o professor falou, né? Mais uma vez, nós temos um índice de poupança muito baixo, que é mais baixo que a China. Nós temos um governo ávido por dinheiro para financiar o seu déficit, que a gente sabe, está tentando trabalhar para melhorar a sua eficiência, reduzir seu custo, mas é uma coisa que precisa ser levada fortemente ao cenário político do Brasil, a necessidade disso para o desenvolvimento industrial, porque nós precisamos de capital disponível para infraestrutura e para investimento. Quando a gente fala de indústria 4.0, quando a gente produtividade, conforme o excelentíssimo secretário falou, realmente as empresas grandes alemãs, elas têm produtividade aqui melhor do que lá. E uma das razões, o trabalhador brasileiro, ele é muito mais flexível e se adapta muito mais rápido a novas rotinas, novos métodos, novas tecnologias de produção. Já o alemão ele é mais reticente, mas ali tem um caso especial. A gente tem as mesmas meios de produção disponíveis nas duas pontas, ou muito similares. Quando a gente vai para a pequena e a média empresa, que é vamos dizer, o Tier 2, que é o fornecedor dessa grande indústria, é onde a gente encontra uma grande dificuldade. Primeiro, cultural. A nossa pequena e média empresa ela é feita de empreendedores fantásticos, mas com uma formação não formal. Ele quer que eu pergunte rápido, mas eu preciso terminar a explicação para chegar na pergunta. A grande coisa, vamos dizer, precisaria haver, dentro dessa plano de política da indústria 4.0, não sei se cursos, seminários, treinamentos, justamente focado na pequena e média empresa, para mostrar para ela a importância da digitalização, né? Indústria 4.0 e digitalização se confundem, né? Na sua competitividade e na sua sobrevivência no futuro, porque ela vai ter que ser inserida na cadeia. E aí, quando a gente fala na cadeia, eu vi todos os grupos de trabalho que estão acontecendo, né? Mas uma coisa que também me preocupa é que, no mundo que há o fluxo de dados que vai ser trocado, ele vai ser multiplicado por milhares de vezes. Quem está olhando para essa infraestrutura? Para dar vazão a esse fluxo de dados. Ou a gente vai ter um congestionamento de horas para uma informação sair de uma empresa para chegar na outra, né? Olhando um pouco mais além. E também tem um outro ponto que é o marco legal disso, porque as transações vão passar a ser, como ele mesmo disse, feitas por algoritmos, pedidos vão ser colocados e tal. Uma eventual falha num sistema que pode
levar uma sobreprodução na cadeia, quem é responsável por isso? E aí eu deixo as minhas poucas perguntas para vocês. Você vai escolher a vítima, João, ou quem quiser responde? Deixo. Vou sugerir que o Adriano comente, e os outros podem ficar à vontade, mas, assim, a primeira coisa, acho que a Câmara está bem desenhadinha, né? Porque os grupos de trabalho estão todos ali, pelo menos na partida, preparados para tratar dessas questões. Também acho, João. Então, rapidamente, eu acho que esses grupos de trabalho, eles endereçam esses pontos, são todos pontos pertinentes, né, João? Tem a questão primordial dessa questão de regulação, normatização, fundamental, né? Como o Florian falou aqui, permanece um foco importante lá, é um foco fundamental aqui, né? As máquinas têm que se falar, né? Então tem que falar na mesma linguagem, e é só uma caricatura de tudo que tem por trás disso. Então, exatamente. E tem uma agenda aí que a gente... Nenhum desses desafios são fáceis, né? Mas são agendas de longo curso. Capital humano, naturalmente, que tem um desafio muito grande de capital humano, principalmente que a gente não sabe como vai ser esse mercado no futuro, então como que a gente treina um profissional para ter uma habilidade que a gente não sabe qual vai ser no futuro que o mercado vai demandar, né? Então, tem desafios muito grandes aí, mas, enfim, eu acho que tem muita gente boa, muita gente competente, muitas instituições competentes nesses grupos de trabalho para endereçar, para pegar a experiência histórica brasileira, as melhores experiências internacionais e endereçar essas questões todas, né? Eu só vou concluir com o seguinte ponto. Eu não sei se quanto que o meu comentário é consensual ou nem tanto, né? Mas nos vários problemas que o Brasil tem, claro que um problema importante é o baixo nível de poupança, que implica um baixo nível de investimento, né? E do lado do meu colega alemão, que está entre as duas economias do mundo com maior capacidade de poupança do mundo, exportam poupança para o resto do mundo com uma capacidade impressionante, né? Quem acha que é a China está longe de ser a China, é a Alemanha e o Japão, né? Do lado do meu colega alemão, não vai ser eu que vou minimizar a importância da poupança de um país, né? Mas o que eu quero dizer é que acho que tem duas notícias que são notícias velhas, né, para a gente compartilhar aqui. Uma delas é que o problema do Brasil ter baixa poupança, a gente tem baixo risco de que isso vá mudar, né? O nosso desafio está alguns passos antes. A gente está com o desafio de viver com os nossos próprios recursos, e a síntese disso é a reforma da Previdência. Então, o nosso desafio é mais primordial do que aumentar o nosso grau de poupança. Então, dado isso, a gente não deve ter expectativa que o país tenha um aumento acentuado na sua taxa de poupança nos próximos anos. Eu acho que isso não está no nosso horizonte, né? Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que a implicação disso não é que a gente está condenado, o Brasil não está condenado a ter baixo nível de investimento por conta disso. Claro que maior taxa de poupança ajuda a ter maiores taxas de investimento, mas tem as relações com o resto do mundo, e quanto mais estreita a nossa parceria com países exportadores de poupança, né, na Alemanha, maior a nossa capacidade de se alavancar em investimento, né? Naturalmente que a gente tem que pagar no futuro essa poupança alheia, mas se a gente tiver uma agenda correta, como eu acredito que a gente tem agora, de endereçar os problemas brasileiros, aumentar a produtividade e aumentar a capacidade de eficiência e investimento da economia, o Brasil tem todas as condições de aumentar significativamente a taxa de investimento da economia, mesmo com taxas de poupança baixa, e aí só tem um jeito de fazer isso, que é contar com poupança estrangeira, não tem nenhuma outra forma que não seja essa, mas isso não é ruim, né? Muito pelo contrário, existe um enorme volume de recursos disponíveis no mundo, ávido por encontrar boas oportunidades de investimento. Não há a menor dúvida com relação a isso, de capital alemão, árabe, chinês, japonês, americano, europeu, tem muito dinheiro no mundo disponível.
cabe a gente ter uma agenda de atratividade desse capital, e aí é a senha para a gente poder crescer de modo significativo nos próximos anos. Então, está nas nossas mãos a capacidade não só de retomar finalmente uma recuperação cíclica da economia, mas a gente ter uma alavancagem de capacidade de investimento e ter um crescimento potencial. E se a gente pensar que a gente foi abrindo, a gente foi ficando para trás em termos da fronteira tecnológica e produtividade, se a gente fizer a lição de casa, a gente queima essa etapa rapidamente, então está nas nossas mãos ter um crescimento expressivo nos próximos anos, que é a conjunção de recuperação cíclica com redução desse gap tecnológico. Não é nenhum milagre, está perfeitamente nas nossas mãos. Perfeito, muito obrigada. Temos mais uma pergunta, porque realmente o tempo já está estourando. Então, por favor, Paulo. Ok. Concordo plenamente com o que foi falado. Não existe solução simples para problema complexo. Acho que isso resume o que nós estamos falando. E a pergunta é a seguinte: o que o governo vai nos ajudar? Na verdade, nós estamos tentando aqui debater para unir forças. Todos somos brasileiros, importadores, fabricantes, governo, economistas, dos quais eu faço parte, e temos inteligência bastante, inteligência natural, não artificial. O Flórida já está tropicalizado, inclusive. Você vê como ele está falando bem? Então, alemão. Então, você vê como todo mundo gosta do Brasil. Deve estar um mês e meio. Nós temos que trazer mais ou menos 1,5 milhão deles para cá, mais ou menos assim. Então, minha pergunta é: qual é a luz no fim do túnel para a indústria? Certo, João? Fique à vontade. Vou responder muito rápido e passar para os colegas. Tá? Paulo, eu acho que a gente tem luz no fim do túnel. Eu reitero o seguinte ponto: a agenda do governo é muito clara, não tem nenhuma criatividade da equipe econômica do governo. Zero de criatividade, isso é bom. A gente não está trazendo absolutamente nenhuma invencionice, a gente está seguindo boas práticas internacionais, consolidadas na experiência econômica. Pelo que queria, a gente já está cansado. Em livro-texto, então, a gente tem um longo histórico aí de experiências internacionais e de boas teorias econômicas evidenciadas nas experiências empíricas em 200 países. Basta para a gente fazer isso, né? É isso. Então, a agenda está muito clara, a agenda está colocada, não tem segredo. O desafio é colocar na rua a agenda. Não é fácil colocar na rua a agenda, tem um enorme conjunto de obstáculos. E, só para encerrar, eu colocaria, como o secretário Caio gosta de comentar, na CIDIC a gente tem 2 grandes eixos de atuação. Um, que é tirar pedra do caminho, né? Resolver uma série de problemas que emperram a produtividade da economia brasileira, o NR12, que traz dificuldades para uma empresa importar uma sofisticada máquina alemã. Então, qualquer um daqui pode imaginar o nível de cuidado com a mão de obra que uma máquina alemã tem de trazer para o Brasil, mas tem uma série de dificuldades para você operar, então você tem que resolver problemas do passado e que emperram a produtividade. Então, esse é um eixo, tem um enorme conjunto de agendas, com entregas de longo prazo, mas com muita entrega de curto prazo. Também não vai ter nenhuma pacote bombástico, os debates estão aí, o secretário Caio, o Carlos da Costa, o ministro, têm dado entrevistas e comentado quais são as agendas, o Simplifica, uma série de outras agendas, esse é um braço. E o segundo braço, esse da inovação, do desenvolvimento tecnológico, do apoio ao desenvolvimento, que faz parte da Secretaria de Indústria e Comércio e Desenvolvimento também, e que tem tudo a ver com a indústria 4.0, com o programa Brasil Mais Competitivo, para olhar micro e pequenas empresas. Então, tem uma agenda muito ampla, que é resolver os problemas nossos e olhar para a fronteira tecnológica, né? Esse é o desafio que está dado. Não é uma agenda fácil, mas é a agenda e, naturalmente, todo mundo tem um papel fundamental para a gente conseguir colocar isso na rua, né? Obrigado. Também gostaria de complementar minhas palavras finais para essa debate. Eu acho que foi claro que a gente está vendo, todo mundo, que tem desafios grandes, complexos, e não tem solução simples.
Mas eu acho que eu gostaria de passar o olhar alemão talvez um pouquinho. O importante é começar. Eu acho tanto complexo seja o problema e tanto não simples seja a solução, eu acho importante é começar numa parte do problema concreto para implementar uma parte da solução. E aí vai seguindo andando. Eu acho que esse é exatamente o momento que eu citei no início. O momento, na minha pessoa, é agora para implementar ações concretas e a gente está muito aberto para realmente começar a implementar ações concretas através da cooperação da infraestrutura de qualidade. Muito obrigada, então, a todos os participantes, ao mediador.